Durante o período que Jesus esteve aqui nessa terra, ele ensinou coisas extraordinárias. Um dos primeiros ensinos de Jesus, ali no que nós chamamos de Sermão do Monte, isso está narrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Especificamente no capítulo 7, verso 21, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja só, o que Jesus está querendo nos ensinar? Dentre vários ensinos, um deles é o seguinte: naquela época, tinha muitas pessoas que achavam que por fazer boas obras, por ter uma vida, cumprir alguns atos religiosos, isso significava que o passaporte para o céu deles já estava carimbado. Significava que eles estavam sendo aprovados por Deus. Significava que eles estavam cumprindo a vontade de Deus. E Jesus foi muito enfático nisso. Por quê? Porque eles estavam fazendo algumas coisas exteriormente para serem reconhecidos, para serem aplaudidos. Tanto é que no mesmo Evangelho de Mateus, ali no capítulo 23, 27, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são como sepulcro caiado. Por fora vocês são belos, formosos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos, de morte, de mau cheiro. Ele estava dizendo que as pessoas tentam fazer algo como nós dizemos boas obras, mas como que está o coração? Será que o nosso coração, será que a motivação do nosso coração para fazermos boas obras, essa motivação é correta? É isso que Jesus estava querendo nos ensinar. Tanto que no capítulo 7, verso 15, ele diz assim: acautelai-vos, cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro, eles são lobos devoradores. Ou seja, vinham com um bom discurso, vinham fazendo boas obras, mas por dentro eles queriam devorar as pessoas. Aquilo que eles faziam com as mãos não refletia aquilo que eles eram no coração. É isso que Jesus estava querendo nos ensinar. E é por isso que no livro de Provérbios, no capítulo de número 23, verso 26, Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer de nós, o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Jeremias, no capítulo 17, ele diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? O próprio Jesus, no capítulo 15, verso 19 de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele diz assim: do coração procedem os maus desígnios, os maus pensamentos, assassínios, prostituição, adultério, furto, falso testemunho, blasfêmia. Tudo isso procede do coração humano. Por quê? Porque ele é enganoso, porque ele é corrupto. E por isso que Deus pede o nosso coração. Porque ele quer transformar o nosso coração. Porque ele quer mudar o nosso coração. Porque ele quer tirar toda essa corrupção e colocar um coração generoso. Um coração que ama. Um coração que estende a mão e não aponta o dedo. É isso que Jesus quer nos ensinar. Por isso que Deus pede o nosso coração. Jesus ainda disse no capítulo 15, ele falando ali com os discípulos, com a multidão, ele fala assim: bem profetizou Isaías a vosso respeito, falando para a multidão: vocês me louvam, me honram com os lábios, mas o seu coração, os corações, os vossos corações estão longe de mim. Jesus quer saber qual é a motivação que há no nosso coração. Jesus quer o nosso coração. Ele não quer apenas aquilo que nós fazemos como boas obras. Ele quer saber da motivação. Por que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos fazendo? O que me impulsiona a fazer boas obras? O que me motiva a fazer boas obras? O que motiva você a fazer boas obras? Como que está o seu coração? Às vezes nós olhamos apenas o exterior.
Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 16, né, quando Samuel vai ungir o rei sucessor de Saul na casa de Jessé, ele olha o primeiro filho de Jessé, alto, forte, bonito, ele fala, é esse. E Deus fala para ele assim, não é esse, Samuel, porque o homem vê a aparência, eu, porém, vejo o coração. Deus quer saber como está o nosso coração. E olha só que fato interessante, o verso se completa. Ali no capítulo 7, verso 23, mais ou menos, ele diz assim, muitos virão diante de mim naquele dia. Qual dia? O dia do juízo final, o dia da prestação de contas, o dia que todos nós deveremos nos achegar diante de Jesus, agora como rei, para prestarmos conta. E ele diz assim no verso 23, muitos chegarão diante de mim e me dirão, Senhor, mas no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós falamos novas línguas. E eu vos direi abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que Jesus fala isso para aquelas pessoas? Porque eles estavam fazendo aquilo, mas sem a motivação correta no coração. Estavam até com uma capa de religiosidade, mas o coração estava longe de Jesus. Olha só que coisa interessante isso. Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala sobre os dons do Espírito. São 9 dons do Espírito. E o Espírito concede a cada um como ele quer, para a edificação do corpo, para a edificação da igreja, para a edificação de pessoas. E ele dá aquele dom para a pessoa desenvolver. Ele entrega para a pessoa. Mas às vezes vem um engano. Às vezes as pessoas pensam que porque elas receberam o dom, porque elas foram visitadas pelo Espírito Santo e receberam o dom e agora falam em novas línguas, têm fé, operam curas e milagres, significa que elas são. Que porque elas foram visitadas pelo Espírito Santo e receberam o dom, algumas pessoas entendem que o caráter foi transformado. E não é bem assim. Foi uma visitação do Espírito. Ele concedeu o dom. E por conta de ter concedido o dom, algumas boas obras são realizadas. Mas isso não significa que o coração foi transformado, que o caráter foi transformado. Deus não quer apenas visitar o nosso coração. Ele quer fazer morada. Ele quer habitar. Paulo também diz em 1 Coríntios no capítulo 6, verso 19, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Morada do Espírito Santo? Habitação do Espírito Santo? Por quê? Porque a partir do momento que o Espírito Santo, que Jesus habitar no nosso coração, ele vai começar a transformar o nosso coração. E aí, com o coração transformado, as obras que vamos realizar com as nossas mãos terá a motivação correta do coração. A visitação garante que a pessoa vai desenvolver boas obras, mas não é segurança que o caráter dela foi transformado. A habitação transforma o coração e dá a garantia, dá a segurança que as boas obras serão apenas e tão somente o reflexo de um coração transformado. É isso que Jesus quis nos ensinar. Com o nosso coração transformado, habitado pelo Espírito Santo, habitado por Jesus, aquilo que nós vamos fazer vai estar de acordo com a palavra de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, nós vamos começar a desenvolver frutos e não apenas obras. Fruto do Espírito, que se desenvolve em 9 características. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando esses frutos começarem a aparecer, começarem a ser praticados por nós, aí sim é garantia e segurança de que o nosso coração foi transformado. Aí as boas obras elas vão surgir de uma forma muito natural. É isso que Jesus queria nos ensinar. Que naquele dia do juízo, da prestação de contas, Jesus não venha olhar para nós, apesar de tantas coisas que nós fizemos, de tantas boas obras que nós fizemos,
Que Ele não venha olhar para nós e dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E parece uma coisa contraditória. Fizemos coisas boas, mas Jesus é enfático. Vós que praticais a iniquidade. Porque quando nós fazemos sem o nosso coração alinhado, sem a motivação correta do nosso coração, isso não reflete qualquer louvor e glória para Deus. Que nós venhamos pensar nisso. Entregar o nosso coração a Jesus, para que Ele transforme o nosso coração, o nosso caráter. E aí sim, as boas obras, elas surgirão naturalmente. E toda a glória, toda a honra, toda a exaltação, ela será transferida ao nosso Pai que está no céu. Muitas pessoas estão fazendo boas obras, mas elas querem aplauso, elas querem reconhecimento, elas querem status, elas querem que o ego delas seja massageado, que o orgulho delas seja massageado. Mas quando nós temos o coração transformado, toda a glória, toda a honra, toda a adoração, todo o aplauso irá para Jesus, porque Ele é merecedor. Entregue o seu coração a Jesus. E aí sim, as boas obras será reflexo de um coração transformado. É louvável, sim, fazer boas obras. É bom fazer boas obras. Mas que essas boas obras sejam resultado de um coração alinhado com Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Jesus possa olhar para você e ver as suas boas obras, mas ver principalmente um coração transformado pela presença dEle. Até a próxima. Um abraço.